Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 32. O texto básico é o verso 37. Mas vamos ler a partir do verso 32. Hebreus, capítulo 10, verso 32. Nos diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então a caminhada cristã existe grande luta e sofrimento. Não é fácil para ninguém. Sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos dos encarcerados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, porque na nossa caminhada cristã perdemos muitas coisas, mas perdemos coisas que são transitórias, que são passageiras, mas o que nos aguarda é eterno, é durável, é para sempre. Então a gente perde coisas no caminhar, no trajeto da nossa caminhada cristã, perdemos coisas. Mas sabemos que, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aí o verso 35 nos diz assim, apesar das lutas, dos problemas, das perseguições, das perdas no meio do caminho e de tantas coisas, diz o verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, não abandone a sua confiança no meio do caminho. Não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Lembra que o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios 15, 58? Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Então, você precisa perseverar. Amém, irmãos? No meio de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer, irmãos, precisamos perseverar. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora o texto básico é esse: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então não perca o foco, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem, ele virá, e ele não tardará. Verso 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Podei vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Devemos continuar tentando solucionar os nossos problemas, mas não podemos nunca nos esquecer de que Jesus vai voltar, de que Jesus está voltando. Então Deus, Ele quer nos levar a refletir nesta manhã, a pensar o que você tem feito da sua vida, o que eu tenho feito da minha vida, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem, ele virá. E o que você tem feito da sua vida? O que eu tenho feito da minha vida? Se você que está aqui esta manhã tem levado uma vida meio pedra e meio tijolo no que se diz respeito à vida espiritual, se você tem levado uma vida espiritual de qualquer maneira, ou você que me assiste, talvez você não se decidiu ainda por seguir a Jesus, por entregar a sua vida para Jesus, então é preciso que você decida hoje, que nós decidamos hoje. Não deixe para amanhã, não fique procrastinando. Amanhã eu resolvo, amanhã eu tomo uma atitude. Aí Tiago nos ensina: você que diz, amanhã eu vou fazer isto, ou vou fazer aquilo, devíeis dizer assim: se Deus quiser, amanhã eu faço isso ou faço aquilo, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ninguém aqui sabe o que vai ser amanhã. Ninguém aqui tem certeza do que será o amanhã. Então existem decisões que não podemos deixar para amanhã, não podemos procrastinar, não podemos deixar para depois. Então, irmãos, preste atenção no que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, diante de tudo isto, o que você tem feito da sua vida? O que eu tenho feito da minha vida? O tema da mensagem é: esteja preparado, vigilante para a volta de Jesus. Então eu preciso estar preparado, vigilante para a volta de Jesus. E este cenário que nós temos visto, irmãos, tantas coisas que têm acontecido, o sentimento que fica é que Jesus, Ele já está às portas para buscar a sua igreja, para nos levar de volta para o lar. O sentimento que fica é esse. Não sei se vocês compartilham o mesmo sentimento, mas o sentimento que fica é esse: Jesus, Ele já está às portas, Ele está preparado para arrebatar, para tirar, para levar a sua igreja de volta para casa. Então, por isto, nós precisamos estar preparados, vigilantes. Você pode viver a sua vida, é igual nos dias de Noé. E falou assim: vai vir um dilúvio aí. E segundo a Bíblia, não havia chovido naquela época. Eles não conheciam chuva. Aí ele falou assim: como dilúvio? Dilúvio de onde? Nem chuva tem, de onde virá esse dilúvio? E aí ele levou ali 120 anos preparando a arca e avisando que havia o dilúvio. Aí diz a Bíblia que existem coisas boas que tiram a pessoa do céu. Porque diz a Bíblia que, como nos dias de Noé, as pessoas casavam, é coisa boa casar, davam-se em casamento, comiam, bebiam, não fala embriagar-se, comiam, bebiam, só coisas boas. Então eles só estavam preocupados com isso. Eu casei, eu fiquei noivo, eu comprei uma fazenda, eu montei uma empresa e agora eu estou comendo agora do bom e do melhor. E as pessoas estavam se esquecendo de que o dilúvio ia chegar.
Então nada contra você casar, noivar, casar, ter filhos, fazer faculdade, ter sonhos, ter projetos, você tem que ter. Mas a Bíblia também nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então em primeiro lugar vem o reino de Deus. Então, irmãos, vamos ver o que Deus quer nos ensinar nessa manhã, que você possa refletir, que eu possa refletir nesta manhã. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Aqui, o título aí diz: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Esse texto aqui é um consolo para todos os familiares quando um crente morre. É um consolo. É um consolo. Porque é um trocar de roupa. Quando o crente morre, vamos ver aqui que um dia Jesus irá ressuscitá-lo para a vida eterna. Enquanto aqueles que morrem sem Jesus também irão ressuscitar, mas para a condenação eterna. Então esse texto aqui traz um consolo para todos aqueles servos de Deus que perderam um ente querido. Diz assim a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que morrem no Senhor, aos que morrem em Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que isto? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Entenda uma coisa: quando um servo de Deus morre, quando aquele que tem Jesus na sua vida morre, a nossa esperança é que nós vamos encontrá-lo novamente, nós vamos revê-los novamente. Não é o fim. Aquele que é de Jesus, quando ele morre, não é o fim. É o começo de uma nova vida. Aleluias! Então temos que ter essa esperança. Eu tenho essa esperança que eu vou rever a minha saudosa mãe, que morreu no Senhor, que eu vou encontrá-la novamente, que a morte não foi o fim, que a morte é o começo de uma nova vida, para aqueles que morrem em Jesus, para aqueles que morrem em Jesus. Então, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14: pois se cremos que Jesus morreu, quem aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou? Amém, irmãos? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que morreram em Jesus, aleluias, Jesus também nos trará em sua companhia. Verso 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, de modo algum passaremos na frente dos que dormem. Aleluias! Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluias, a encontrar o Senhor nos ares. Olha só, não é um fim. A morte não é o fim. Ou ela é o início de uma nova história com Jesus, ou ela é também o início de uma nova história para sempre separado de Jesus.
para aqueles que não aceitam Jesus, para aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, para aqueles que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que não negam a si mesmo, não carregam a sua cruz e negam a si mesmo. Então, para essas pessoas, a morte é o início de uma vida eternamente longe de Deus. São dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta larga, as pessoas vão entrando à vontade, ele pode pecar, pode fazer o que quiser, pode viver de qualquer maneira, que não tem problema. Não tem problema aqui, mas vai ter problema lá. Agora, aqueles que procuram entrar pela porta estreita, negando-se a si mesmo, seguindo a Jesus, a morte é o início de uma nova história. Aleluias. Irmãos, que você creia naquilo que Deus quer nos ensinar. Eu quero ser fiel a tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, em que nós possamos crer fielmente naquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã, quer passar para nós nessa manhã. Verso 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor, aquele mesmo que subiu, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quero dizer uma coisa, pastor Paulo, pastor Antônio, a morte não é o fim. Devemos nos consolar com essa palavra. A morte não é o fim, a morte é o início de uma nova história. Mas para aquele que tem Jesus, para aquele que é fiel a Jesus, devemos nos consolar, devemos trazer esperança, levar esperança para os que sofrem, levar esperança para aqueles que estão enlutados, que aqueles que morrem em Jesus, a morte não é um fim. A morte não é o fim. Então esteja preparado, vigilante para a volta de Jesus. A igreja deve viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Olha a urgência de estarmos preparados. Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e irá voltar amanhã. Ou seja, precisamos estar prontos, irmãos. Precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados para não ser pego de surpresa. Para ninguém ser pego de surpresa. Ninguém aqui nessa manhã vai ser pego de surpresa, porque Deus está abrindo seus olhos quanto a isso. Deus está te mostrando. A partir do momento que tomamos conhecimento de alguma coisa e não mudamos, nós somos culpados por aquilo, porque temos conhecimento que é errado. Se a pessoa não mudar, ela está semeando e vai colher. Que a pessoa que caminha longe de Jesus é aquela pessoa que semeia na carne. E já aprendemos que quem semeia na carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento de algo e não muda a minha postura, eu sou culpado por aquilo. Porque eu sei agora eu sei o que é certo e o que é errado. Então Deus não tomará ninguém aqui por inocente nessa questão. Que Ele está falando, se prepare, vigia. Não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Lembra dos dias de Noé? Comiam, bebiam, só coisa boa. Comer é bom demais. Casar é bom demais. Beber uma água, um suco é bom demais. Comprar, vender, isso tudo é bom, irmãos. Deus não proíbe nada disso.
Só que ele diz o seguinte: busque primeiro o meu reino e a minha justiça. Busque o reino de Deus, priorize Deus. Não permita que os bens, que as riquezas, que os prazeres da vida roubem a comunhão que você tem que ter com Deus. É isso que a Bíblia diz. Nada contra a pessoa ser rico ou milionário, não tem nada a ver, irmão. Pode ser rico. Compra uma fazenda. Se ficar muito rico, bilionário, compra uma ilha. Vou comprar uma ilha para mim. Vou ter uma ilha particular. Não tem problema nenhum. Deus vai estar dizendo o seguinte: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Fique preparado, esteja pronto. Esteja pronto, porque muitas pessoas se perdem. Começa a conquistar, começa a ter as coisas, começa a crescer, começa a avançar, aí ela se perde no meio do caminho, e isso não é bom. Então não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Lá em João capítulo 14, versículo 3, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, capítulo 14, verso 3. Jesus dizendo, vamos pegar do versículo 1 aí. Não se turbe o vosso coração. Tudo que está acontecendo aí, tudo que você está vendo aí, tudo que eu estou vendo, o caos que virou o mundo, irmãos, é tanta coisa ruim acontecendo. As televisões os telejornais mais parecem filme de terror. Você assiste e fica com medo de tanta coisa ruim que eles não estão noticiando. Então, diante de tudo isto, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele falou, verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluias, ele falou, eu vou preparar lugar. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus vai voltar, porque ele disse que vai voltar, porque ele disse que foi preparar lugar, porque a nossa casa não é aqui, a nossa pátria não é aqui. A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem por aqui, a nossa pátria é celestial. Então ele disse, quando eu tiver preparado o lugar, eu virei outra vez, eu virei ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias! Nossa pátria não é aqui. Ele disse, Jesus disse que vai te buscar. Amém, irmãos? Fala com seu irmão assim, ó, Jesus disse que vai te buscar. 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 Então esteja preparado. Esteja preparado, irmãos. Ele é preparado. Aleluias, vigilante. Então ele disse que vai voltar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Verso 10 e verso 11. Diz o verso 10 assim: e estando eles, aqui foi no episódio da ascensão de Jesus, então não podemos viver como se ele não fosse voltar. Aqui é o episódio da ascensão, quando ele voltou para o Pai. Estando eles com os olhos fitos no céu, olhando, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então os anjos disseram que Jesus vai voltar. Vocês estão olhando o que aí? Ficaram maravilhados com Jesus subindo. Aí os anjos pararam e disseram assim: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que viste subir, Ele vai voltar, Ele virá para remir a sua igreja, para buscar a tua igreja. Irmãos, e a Bíblia nos diz que quando chegarmos lá, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não precisará existir sol, porque o próprio sol da justiça estará brilhando. Aleluias! Oh, glória a Deus! Consolai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Com essa palavra, Jesus virá buscar a sua igreja, e precisamos estar preparados, vigilantes. Amanhã eu conserto a minha vida. Depois, se eu achar o texto, eu te dou o texto depois. Tiago fala assim, você que disse que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, devia dizer, se Deus permitir, se Deus quiser. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Então conserta a sua vida hoje. Conserta o altar hoje. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Porque a vida, a Bíblia diz, a vida é como um sopro. Cadê que fulano? Morreu. Descansou, partiu. Que a vida é como um sopro, a vida passa. A vida passa como um conto ligeiro. Você começa a ler, quando começa a ficar bom, já acabou. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. Então Jesus, aquele que há de vir, virá e não tardará. Essa deve ser a nossa maior esperança, a minha maior esperança, a sua maior esperança. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, aleluias, certamente venho sem demora, aleluias. Jesus diz no final do livro aqui: certamente eu venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então não podemos viver como se Jesus não fosse voltar, porque Jesus disse que ia voltar, os anjos disseram que Ele ia voltar. Quando participamos da Santa Ceia, estamos ali declarando que Ele vai voltar. Fazemos isto, participamos da ceia, praticamos este ato até que Ele venha. Então toda vez que participamos da Santa Ceia, estamos declarando até que Jesus venha. Eu vou participar da ceia até que Jesus venha, porque quando Ele vier, aí todos nós, aleluias. Tem aquele hino, vem cear, o mestre chama, vem cear. Quando estivermos na glória, todos nós juntos com o Senhor Jesus iremos cear, iremos participar da mesa, iremos participar da ceia juntamente com Jesus. Então não podemos viver, irmãos, como se Jesus não fosse voltar. Agora tem o outro lado também. Não podemos viver como se fôssemos viver para sempre. Tem pessoas que pensam que ela vai viver para sempre. Vou viver para sempre. Não podemos viver como se fôssemos viver para sempre. Não podemos viver a vida pensando que vamos viver para sempre. Não, irmãos. Todo mundo, todos nós temos nosso dia, nossa hora, nosso minuto, nosso segundo, nosso milésimo de segundo. É a hora que Deus dê a ordem
aí todos nós um dia vamos partir daqui. Todos nós um dia vamos partir. Não viveremos para sempre não, irmãos. A própria vida do ser humano vai mostrando isso. Fico vendo às vezes o Nicolas lá em casa, senta no chão, cruza as pernas, põe um pé na boca, põe um pé na cabeça, ele, sabe, irmão? Aí a gente, às vezes para sentar, já dá dor nas costas. Isso daí é o nosso corpo dizendo que está caminhando para a sepultura. Antigamente a gente líamos com facilidade, agora eu já estou até sendo um pouco teimoso, estou precisando procurar um óculos, fazer um exame de óculos. Um oftalmologista. Estou precisando procurar, porque as vistas vão ficando cansadas. As crianças pegam aquelas bulas e lêem com facilidade, a gente tem que distanciar um pouco. Então o nosso próprio organismo vai nos mostrando que nós estamos caminhando para o fim. Passa dos 40, vem dos 50, e aí vem um monte de enfermidade, um monte de doença, dor aqui, dor ali. Muitos tomam remédio para o resto da vida, para poder manter isso, manter aquilo. Então a nossa própria vida, nosso próprio organismo está nos mostrando que estamos caminhando para a morte. Então preste atenção. Não podemos viver pensando que nunca vamos morrer. Porque uma das certezas que nós temos é que um dia, se Jesus não vier antes, iremos morrer. Então, olha só, esteja preparado e vigilante, porque para aquela pessoa que, vamos ver aqui, que morreu, Jesus já voltou para ela, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 3, porque é o que o pastor Daniel nos ensina, tudo aquilo que vamos falar tem que ter base bíblica, porque se não tiver base bíblica é balela, é conversa fiada. Então tem que ter base bíblica. Olha o que a Bíblia nos diz. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 19. 3:19 de Gênesis. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a Bíblia está dizendo: Júnior, você veio do pó, e para o pó você vai voltar. Se Jesus vier antes da minha partida do meu corpo físico, eu terei o meu corpo transformado pelo Espírito Santo a encontrar o Senhor nos ares. Mas se ele não vier antes de acontecer isso, eu vou morrer um dia. Você vai morrer um dia. Está pensando o quê? Que vamos viver eternamente nesse corpo aqui? De jeito nenhum. Esse corpo aqui é corruptível. Então a Bíblia está dizendo que um dia vamos morrer. Ninguém gosta de ouvir falar isso, né? Mas vamos morrer. Essa é a realidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e verso 20. Eclesiastes 3, verso 19 e 20 diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Então nós estamos vendo duas situações aqui. Uma, se Jesus vier, eu preciso estar preparado. A outra é se eu partir daqui. É se eu partir. Quem me garante? Quem me garante que eu vou pregar novamente aqui nesse altar? Não sei. Ah, irmão, você é pessimista. Não, sou pessimista, eu quero te mostrar a realidade. Eu quero te mostrar o que é a vida, o que a Bíblia nos ensina. Que um dia vamos partir, mas aqueles que partem em Jesus, eles partem para uma vida eterna com Deus. É um trocar de roupa. Deixa essa roupa aqui. Deixa aqui a minha dor no calcanhar. Minha não, essa dor no calcanhar aqui no... Não sei se é tendinite, se é esporão, o que é isso.
De vez em quando, aquele mal-estar, que a dor de cabeça, vai ficar tudo aqui, irmãos. Isso aqui não vai entrar lá, não. Isso aqui vai ficar tudo por aqui mesmo. Então quem morre em Jesus, ele troca, ele deixa essa roupa aqui e recebe um novo corpo. Ele vai viver eternamente com o Senhor. Vai viver para sempre com Deus. Então não é um fim, é o começo de uma nova história. E Eclesiastes também, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Eu corri aqui para dar tudo certinho no tempo certo, sem ter que terminar atrasado. Capítulo 12, verso 7 diz assim, Eclesiastes 12, 7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que um dia todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Mas quem é de Jesus não precisa ter medo, porque não é o final, é o começo de uma nova história. E isso daqui é pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Pela fé, temos que ter fé, crer nessa palavra, que quando eu morrer não vai ser o fim, será o início de uma nova história com Jesus. Para aqueles que morrem em Jesus, para aqueles que têm uma vida no altar, meu irmão, para aqueles que estão seguindo Jesus fielmente. Não está brincando de ser crente, não está brincando de ser servo de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim a palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Diz assim, 27: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois é o juízo. É por isso que eu preciso estar preparado. Ou Jesus vem e me leva, ou eu parto daqui. De qualquer forma eu preciso estar preparado, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois vem o que, irmão? Vem o juízo. Depois vem o juízo. Todos nós só temos uma oportunidade. Você só tem uma oportunidade. Eu só tenho uma oportunidade. Por esse motivo, precisamos estar preparados, vigilantes, não baixe a guarda, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que é um servo de Deus, que é fiel, então vigia. Veja para que não caia. Aquele que pensa que já obteve o prêmio, está em Coríntios mesmo, capítulo 9, verso 24. Aquele que pensa que já obteve o prêmio, verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva ao prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Precisamos correr de tal maneira que consigamos alcançar o prêmio. Qual é o nosso prêmio? É Jesus, é a salvação, é a vida eterna. Correis de forma que alcance.
E como eu faço para correr de forma que eu alcance o prêmio? Eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso viver a minha vida segundo a palavra de Deus nos ensina. Então corra, de forma que você vai alcançar o prêmio, ou a coroa incorruptível da salvação. Versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Todo atleta se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Um atleta, ele se domina, ele se controla, ele faz exercícios, dorme cedo, tem alimentação balanceada, para poder alcançar um prêmio, uma coroa corruptível. Nós, porém, estamos correndo para alcançar um prêmio incorruptível. Então devemos nos esforçar, devemos negar a nós mesmos, devemos obedecer a palavra de Deus, devemos seguir a Jesus fielmente, seguir a Jesus, porque a coroa que estamos buscando é uma coroa incorruptível. Aleluias. Então devemos usar de cuidado. Devemos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Devemos usar de cuidado, irmãos. Irmãos, olha, repito, o sentimento que fica de tudo que está acontecendo. Eu estava lendo quando eu acordei cedo hoje, Mateus 24, e a gente vai lendo ali os acontecimentos, tudo que está acontecendo no mundo. O sentimento que fica, irmãos, é de que Jesus está voltando. O sentimento que fica, meus irmãos, é que aquele que há de vir, ele já está vindo para nos buscar. Então nós precisamos vigiar a nossa vida. Esteja preparado, esteja vigilante. Esteja vigilante. Use de cuidado, porque qualquer um pode cair. Qualquer um pode cair. Por isso você precisa vigiar, ter vida com Deus. Você pode passear, pode fazer, você pode, irmão, fazer um monte de coisa, mas tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Porque qualquer um pode cair, terminando por ser desqualificado ou excluído. Aí no versículo 27, aí de 9 e 27, olha o que o apóstolo Paulo diz, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que ele está dizendo. Eu esmurro o meu corpo, eu abro mão de muitas coisas, eu sigo a Jesus, eu evito fazer as coisas erradas, eu evito o pecado, eu esmurro o meu corpo, porque eu não quero pregar a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Então vigie a sua vida. O que você tem feito da sua vida? Qual tem sido a sua vida com Deus? Qual tem sido a sua comunhão? Como tem sido a sua comunhão com Deus? Para não ser desqualificado. O apóstolo Paulo sempre se disciplinava a fim de que não viesse a ser desqualificado. É um exemplo para mim, é um exemplo para você, porque aquele que há de vir virá para buscar a sua igreja. Jesus disse que ia voltar, os anjos disseram que ia voltar, todos os meses participando da Santa Ceia estão declarando que ele irá voltar. Então eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso ter a minha vida no altar, eu preciso ter a minha vida correta diante de Deus, porque aprendemos também que a morte é uma realidade. E entendo o que eu vou dizer, o problema não é morrer, o problema é quando a pessoa morre sem Jesus, irmão. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. O problema é a pessoa morrer sem ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o problema. Aí está o problema. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus:
Jesus falando para a igreja, já começa dizendo: conheço as tuas obras. Então, irmãos, Jesus conhece a sua igreja. Aquilo que as pessoas falam nos bastidores, aquilo que acontece escondido, uma conversa aqui, outra conversa ali, alguma coisa escondida. Então Jesus já chega rasgando o verbo, desculpa a expressão: eu conheço as tuas obras. Ele conhece as minhas obras. Ele conhece as suas obras. Eu conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 16, até aqui o 16. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Água morna é uma bebida muito desagradável. Água morna dá ânsia de vômito. Faz o teste para você ver. Se toma água morna, dá ânsia de vômito. A igreja em Laodiceia havia se transformado em uma comunidade insípida, sem sabor. A igreja não pode perder o sabor. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Aleluias! Vós sois o sal da terra. Somos o sal da terra. E se o sal perde o sabor, se torna insípido, a Bíblia diz que não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então você não pode perder o sabor. A igreja não pode se tornar insípida, sem sabor, morna. Os crentes de Laodiceia não adotavam uma posição definida. Tem pessoas que é assim. Você olha assim: eu não sei se esse irmão é crente ou se não é. Não sei se essa irmã é crente ou se não é, porque ele não se define. Não define. É crente ou não é? É servo de Deus ou não é? Ah, eu sou quase crente. É. Então, quando Jesus voltar, você vai quase subir. Porque ou é ou não é. Não tem como ser quase crente não, irmãos. Não existe isso. Então tem que ter pessoas que não se definem. E assim estavam os crentes de Laodiceia, não se definiam se era crente ou não. E a indiferença os levaram à ociosidade, a ficarem desocupados, a ficarem inativos. Aqueles crentes que tudo está bom para ele. Se chegar na Posto Manionória, não tiver água nenhuma no rio, está tudo normal. Não muda nada. Se vê uma imagem caminhando nas ruas aí, não muda, ele não está nem aí, ele quer viver a vida, ele quer fingir que é crente para os pais, e olha só, fingir que é crente para os pais não resolve nada. Tem que ser crente, não é para os pais não, tem que ser crente, é para Jesus. É crente em Jesus. Somos crentes em Jesus, cristãos, pequenos cristos. Não existe nada pior do que um cristão indiferente às coisas de Deus. Está nem aí. Abre a Bíblia em Gênesis, está procurando lá em Apocalipse. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Não sabe. Quando Jesus veio aqui na terra, ele morreu como? Ué, Jesus já veio? Tem gente que é diferente das coisas de Deus e está na igreja, não está nem aí. Conserta a sua vida, apruma a sua vida, põe o seu altar em dia, seja um crente de verdade, um filho de Deus, um servo de Deus, que segue Jesus fielmente. Se não é perca de tempo, irmãos. Se não é perca de tempo. Então não existe nada pior do que um cristão indiferente às coisas de Deus. Um cristão nominal. Cristão nominal é um indivíduo que professa uma determinada fé sem contudo praticá-la. Você é crente, você é o quê? Eu sou crente, mas não pratica. Cristão nominal. Está enganando você mesmo. Se eu agir assim, estou enganando a mim mesmo.
Não tome a decisão de servir a Deus parcialmente. Sirva a Deus de corpo, alma e espírito. O nosso culto é racional, então se entregue por inteiro a Jesus. Eu sirvo a Jesus parcialmente, então aquele que há de vir virá, e quando ele virá, ele vai te levar parcialmente também. Irmãos, que essa palavra possa criar raiz no nosso coração. Aquele que há de vir virá. E como está a sua vida? Como está a minha vida? Deixe Cristo incendiar sua fé. Encha-se do Espírito Santo. Deixa que Jesus incendeie a sua fé. Deixe o fogo do Espírito Santo encher a sua vida. Abra o seu coração para ser cheio do Espírito de Deus. Estamos quase encerrando. Apocalipse capítulo 3, aí no verso 17 agora. Diz assim a palavra de Deus: Pois dizeis aos crentes de Laodiceia: estou rico. Olha só, irmãos, e a igreja, hoje, a igreja está rica. É só você ver os templos que tem por aí, suntuosos. Só você ver os templos que tem pela televisão, pelas redes sociais. A igreja hoje está rica. A igreja está rica. Mas você sabia que Jesus falou para a igreja também: eis que eu estou à porta e a igreja está se tornando rica e pondo Jesus para fora. Eu estou à porta batendo. Então ele diz aqui: pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não importa o que você possua. Quando a pessoa morre, ela não leva nada, irmãos. Um dia eu vi uma foto que o camarada queria levar tudo que ele tinha, aí colocaram que ele possuía, colocaram ele no caixão lá, e aquele monte de coisa lá, joias, diamantes, ouro, tudo lá, aquela pilha, e ele lá. A vida foi embora, não levou nada. Não leva nada, irmãos. É por isso que Paulo fala: você está correndo, nós estamos correndo para alcançar um prêmio incorruptível. Incorruptível. Não importa o que você possua, ou quanto dinheiro seja capaz de ganhar, você nada terá verdadeiramente se não tiver um relacionamento com Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Eu ter riquezas com Jesus, maravilha. Eu ter riqueza sem Jesus não vale nada. Não vale nada se você não tiver um relacionamento com Jesus, porque ou ele volta ou você parte, e o dinheiro não vai te levar diante de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus é o mediador, Jesus é o que nos faz chegar diante de Deus. Não é dinheiro, não é bens, mas é Jesus. É por isso que precisamos ter Jesus. Senão não temos nada. Quero encerrar com vocês lendo Mateus capítulo 25. Evangelho de São Mateus capítulo 25. Para encerrarmos, diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Nécias eram loucas e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, aleluias, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Lá, irmãos, lá em Levítico capítulo 6, verso 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não pode apagar. O fogo do Espírito Santo não pode apagar da sua vida. O fogo não pode se apagar. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, saíram apressadamente para comprar, chegou o noivo, aleluias, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, é por isso que não podemos deixar para amanhã, a decisão é hoje. Mais tarde, chegaram as virgens nécias ou loucas, clamando. Agora não adianta clamar, a porta da graça está aberta hoje. O dia que a porta da graça se fechar, não adianta clamar. Eu tenho que clamar é hoje. E elas chegaram mais tarde, as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E vamos encerrar aqui. Jesus, ele comparou o reino a 10 virgens que participavam de uma comitiva matrimonial à espera do noivo. As virgens estavam na comitiva à espera do noivo. A noiva é você, a noiva sou eu. Então a noiva precisa estar preparada, a noiva precisa estar vigilante, porque a qualquer momento aquele que há de vir virá buscar a igreja, e só vai subir aqueles que estão preparados. Então é a comitiva matrimonial à espera do noivo, e o noivo é Jesus. Algumas estavam preparadas para encontrá-lo, outras não. Irmão, se prepare, esteja preparado. Tinha uns preparados e outros não. O reino é caracterizado pela expectativa. Nunca perca a expectativa. A nossa maior esperança é a volta de Jesus. A nossa maior esperança não é a cura para o Covid, apesar que queremos que aconteça. A nossa maior esperança não é ter dinheiro. A nossa maior esperança não é ter casa, não é casar. Nossa maior esperança não é ter filhos. Nossa maior esperança não é ter um governo justo, que não vai ter também. A nossa maior esperança é a volta de Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Então o reino é caracterizado pela expectativa e pela precaução. As pessoas, nós devemos estar esperando, pronto para o retorno de Cristo. Jesus ensina a necessidade de preparo para a sua volta. Ele compara a segunda vinda com uma alegre procissão de casamento, da qual os não preparados não poderão participar. Quem não estiver preparado não vai poder participar. Quem não tiver a sua vida no altar, aquele que não aceitou Jesus ainda, aquele que não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, aquele que não nega a si mesmo, aquele que não caminha com Jesus, quando o noivo vier, não vai participar. Por isso precisamos estar preparados. Cuide para que não caia, vigie a sua vida. As 10 virgens eram damas de honra,
que esperavam para juntar-se aos convidados, a fim de participar da festa. Mas na parábola, devido à demora do noivo, 5 delas ficaram sem óleo para suas lâmpadas. Tem pessoas que dizem assim: desde a época da minha mãe, da minha avó, já diziam que Jesus está voltando, ele nunca volta. É porque ele está sendo longânimo, é porque ele está sendo misericordioso, para que outras pessoas se salvem. E a Bíblia nos diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então tem 2000 anos que Jesus veio aqui e disse que ia voltar. Então, meu irmão, nos cálculos de Deus tem apenas 2 dias. Deus não está demorando, Jesus não está demorando, Ele está sendo longânimo para que você se arrependa, para que você se volte para Jesus, para que você reconcilie a sua vida com Jesus, para que você prepare a sua vida, para que eu prepare a minha vida. Ele está sendo longânimo. Então 5 delas ficaram sem óleo para suas lâmpadas. Quando conseguiram comprar o óleo necessário, já era tarde demais. Não puderam unir-se aos outros na festa. Isso significa que quando Jesus voltar para levar o seu povo para o céu, devemos estar prontos. Você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronto. A preparação espiritual não pode ser comprada. Tem gente que pensa que pode comprar a preparação espiritual. Não. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada no último minuto. O nosso relacionamento com Deus é pessoal e individual, pertence somente a cada um de nós. Então busque a Deus, tenha vida com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha comunhão com Deus. Não tem como buscar na última hora, comprar na última hora. Levar consigo azeite reforça o conceito de que é preciso estar preparado. A falta de azeite significa não estar preparado, revestido de fé e de poder espiritual para a volta de Cristo. Então se encha do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o azeite. Então tenha azeite na sua vida, seja cheio do Espírito Santo, permaneça na fé, permaneça crendo, permaneça confiando, permaneça com Jesus. Que as nossas lâmpadas permaneçam acesas. Aí a Bíblia diz: fechou-se a porta. Remete ao fato de ser impedido de entrar no reino de Deus. São aquelas pessoas que caminham pela porta larga, só entram pela porta larga. Porta larga conduz à perdição. As virgens imprudentes não estavam preparadas para a volta de Cristo. Irmãos, que devemos aprender com os erros dos outros e não cometê-los. Então aquelas imprudentes não estavam preparadas. E Jesus veio e elas ficaram. Agora, como eu disse no início, ou eu posso morrer também, porque a morte é uma realidade. A morte, eu vejo a morte como um espírito que anda pela terra, esperando a ordem de Deus. Quando ele dá a ordem, ou ele volta, ou eu vou partir daqui. E como está a sua vida? Reflita sobre isso. Como está a minha vida? O homem veio do pó e vai voltar para o pó. Como está a sua vida? Como está a minha vida diante de Deus? E no versículo, encerrar com o verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Então esteja preparado, esteja vigilante. Amém, irmãos? Esteja preparado, que a qualquer momento a trombeta vai soar, dada a voz do arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque a morte não é um fim para aquele que é de Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Fiquemos em pé.